ler um pouco rápido, porque eu preciso ler todo o capítulo. Nós vamos até... Deixa eu ver se eu vou ler tudo. Vamos até o final do capítulo, a partir do verso 1. Diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Diga Dalila. Meu bem, pega água para mim. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja, se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Algumas versões dizem que ele abriu o coração. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, ouviu esta mensagem, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Agora que eles já tinham convicção de que realmente Sansão havia revelado. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei.
mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que morra eu com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Posso ouvir um amém? Amém. Já vou começar com o tema dessa palavra. Fuja dos relacionamentos que te comprometem. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, é normal de todo ser humano ter fraqueza. Não existe super-homem. Super-homem só está... Quer dizer, até o super-homem tem fraqueza, né? Até os super-heróis possuem uma fraqueza. Mas é normal de todos nós termos fraquezas, estarmos cheios de debilidades não tratadas. Você pode ser uma pessoa que está andando com Deus, mas ainda assim continuará tendo fraquezas. Deus está chamando os débeis para andar consigo, amém? Para quê? Para que eles sejam curados, fortalecidos, e nas suas fraquezas a força de Deus possa se manifestar. Mas há fraquezas em nossas vidas que são provenientes de companhias erradas. Nem toda fraqueza que você tem é uma fraqueza que você nasceu com ela. O homem, ele já nasce fraco por causa do pecado que habita nele. Os bebezinhos que estão nascendo hoje já nascem fracos por causa do pecado que habita neles. E ao longo da vida do ser humano, ele vai desenvolvendo essas debilidades, essas fraquezas. Mas muitas das fraquezas que acabam nos acometendo é devido a companhias erradas. Algumas companhias vão comprometer o propósito de Deus para a sua vida. Dalila, com certeza, foi algo que comprometeu a vida de Sansão no cumprimento do seu propósito. Quando você lê a história de Sansão, começando a partir do capítulo 13, você tem que voltar alguns capítulos, você vai ver que Deus, quando traz Sansão à vida, ele fala para os pais de Sansão que ele começaria, que ele iniciaria a libertação do povo de Deus das mãos dos filisteus. Só que eu tenho para mim, e o que eu tenho para mim não é o que a Bíblia diz, é o que eu acredito. O que eu tenho para mim é que Sansão poderia ter feito muito mais em relação ao chamado dele, ao propósito dele. Só que nós vemos consecutivamente Sansão se comprometendo com companhias erradas. A primeira delas foi ele se envolver com a prostituta.
Aqui o texto diz que ele foi chamado para ser um nazireu. Quem sabe o que é um nazireu? Não é quem tem um narizão grande não, tá? Esse aí é um narizeu. Um nazireu era alguém chamado para ser separado para Deus, exclusivo para Deus. E um detalhe, ele foi chamado para ser separado para Deus desde o ventre da sua mãe. Então, Sansão deveria se abster de muitas coisas, bebida. A mãe de Sansão não poderia consumir bebida forte. Ela recebeu orientações que deveriam ser seguidas à risca por causa da criança que ela estava carregando no ventre, que ele seria separado desde o ventre para um propósito em Deus. Eu quero dar essa palavra para você. Você foi separado desde o ventre para cumprir um propósito em Deus. E aqui, querido, semelhante a Sansão, todos nós somos, amém? Desde o ventre fomos chamados para ser exclusivamente dele. Eu vou dizer de novo, você foi chamado para ser exclusivamente dele. Só que nós vemos Sansão, então, se envolvendo com companhias que o comprometeria. Primeiro foi uma prostituta. Ora, se alguém é separado para Deus, se envolver com uma prostituta. Você vai falar, pastor, mas teve um profeta que Deus mandou se casar com a prostituta, mas ele não foi chamado para ser nazireu, era outra coisa. Aqui no caso do nazireado, e aí você tem que ou ir na Bíblia ou dar um Google para pesquisar o que significava isso, porque eu não vou ficar explicando, que não vai dar tempo. Mas aqui era um outro caso, ele não poderia fazer um monte de coisas. Mas aí ele começa primeiro numa prostituta. Depois ele vai e se engraça com essa mulher chamada Dalila. Mas por final dessa palavra eu vou dizer qual é o significado do nome Dalila. E você vai entender o motivo pelo qual Sansão perdeu a sua força. Só que, querido, certas companhias acabam minando a mim e a você aos poucos. E sem percebermos, acabamos caindo mais e mais, porque existe alguém roubando de você a exclusividade de Deus. Tudo aquilo que rouba a exclusividade de Deus na sua vida vai minar as suas forças. O que eu acabei de dizer? Sansão foi chamado para ser um nazireu. Um nazireu era alguém separado, alguém exclusivo. Dalila foi apenas mais uma que roubou a exclusividade da vida de Sansão para Deus. E ao perder a exclusividade que ele tinha com Deus, ele começou a perder a sua força, pouco a pouco. Por isso há companhias que você vai ter que mandar embora, porque senão elas vão comprometer a sua exclusividade com Deus. Tem muita gente que começa bem na igreja e no meio do caminho não entende por que está perdendo as forças. Ei, eu quero te dizer, é a companhia que você está andando, que está roubando de você as suas forças. Talvez é isso aí que você está escolhendo fazer, que está minando de você pouco a pouco, como diz o texto aqui, dia a dia. Dalila perturbava tanto Sansão que dia a dia ele foi se desgastando. O mesmo acontece conosco. Há coisas que dia a dia, por estarmos na companhia daquilo, vai nos desgastando, vai minando as nossas forças. Sansão foi chamado para ser esse nazireu, alguém exclusivo, mas pelo relacionamento errado, ele foi cedendo pouco a pouco o seu segredo e comprometendo a sua força. Qual que era o segredo de Sansão? Alguém se arrisca a dizer? Diga aí para mim. Qual era o segredo de Sansão? Não, fala mais alto. Qual era o segredo de Sansão? Gente, vocês não têm convicção, não? Vou perguntando, qual era o segredo de Sansão? Eu estou ouvindo cabelo, força, então vamos lá. Quem acredita que é o cabelo? O segredo da força de Sansão não era seu cabelo. É o quê? Alguém falou fé? Rapaz. A força, o segredo da força de Sansão era a sua exclusividade e separação a Deus. Era isso que o tornava forte.
Pastor, mas ele só perdeu a força quando cortou o cabelo. O cabelo era uma das coisas que ele deveria fazer e cumprir em Deus. E quando ele deixou de cumprir aquilo, foi porque ele abriu mão dessa exclusividade. E à medida em que ele abria mão dessa separação que ele tinha com Deus, ele foi perdendo a sua força. Pouco a pouco ela foi sendo minada. Há tantos mistérios aqui, querido, na história de Sansão, e eu gosto de observar como que Dalila foi se aproximando cada vez mais de Sansão até vencê-lo. Eu quero repetir alguns versículos e eu quero te mostrar como Dalila foi se aproximando de Sansão. Irmão, o cabelo está onde? Na cabeça, sim ou não? Só que quando você para ler o texto, e aí eu vou deixar para você meditar na sua casa de novo, você vai ver que ela foi subindo. Ela começou aqui embaixo e ela foi subindo até chegar no ponto aonde não deveria chegar. Dalila foi se aproximando a tal forma, ela avançou tanto na vida de Sansão que acabou descobrindo o segredo dela. E eu vou te mostrar como foi a aproximação dela. No verso 7 e 8 diz assim: Sansão explicou-lhe: se me amarrassem com 7 tiras de couros novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. Muito provavelmente, Dalila amarrou primeiro os pés e as mãos de Sansão. Diga pés, mãos. Por que eu falei que ela começou daqui para chegar aqui? Porque é o que o texto nos mostra. Sansão dá uma dica, só que aquela dica não era verdade. Só que à medida em que ela insistia, ele ia cedendo cada vez mais. À medida em que aquela companhia insistia com ele, e é isso que pode acontecer muitas vezes conosco, por estarmos insistindo com a companhia errada, aquela companhia errada vai ganhando cada vez mais espaço em nós, cada vez vai descobrindo mais o nosso segredo, e aí vai roubando de nós o que deveria ser permanente. Mas veja, então Dalila amarra primeiramente os pés e as mãos de Sansão. E o que acontece? Até aquele momento, ela grita: Sansão, aí os filisteus vindo sobre você. Ele acorda, rompe aquelas cordas como se não se fossem nada, porque o segredo ainda não havia sido revelado. Mas vamos continuar. Isso nos ensina algo, porque o segredo de Sansão estava aqui. E ouça isso: o diabo pode até tentar parar você de andar e servir a Deus com suas mãos, porque eu acredito sim que Dalila amarrou os pés e amarrou as mãos. O diabo pode até tentar parar você amarrando os seus pés e as suas mãos, mas ele não terá sucesso enquanto não tocar a sua cabeça, enquanto ele não tocar a sua mente. Porque ele só começou a ter sucesso sobre Sansão quando chegou na cabeça. Enquanto Sansão era amarrado nos pés e nas mãos, ele conseguia se libertar. Mas quando começou a chegar aqui, irmão, aí o negócio começou a ficar sério. Mas vamos continuar no texto. E Dalila foi se aproximando cada vez mais da região da cabeça de Sansão. Verso 11 e 12 diz: e Sansão lhe tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia minha força extraordinária e seria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas em seu braço. Agora veja, ela amarra os braços. Aqui o texto diz que os braços dele agora estavam amarrados. Nós sabemos que os braços falam do quê? De força, sim ou não? No entanto, mais uma vez, Sansão se liberta, porque não era ali que estava a sua força. Mas note que Dalila estava insistindo, e cada vez que ela insistia, ela ia subindo um pouquinho mais. Pés, mãos, agora os braços. Agora fica vendo, irmão.
verso 13. Olha o que diz. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste e me iludiste com as tuas mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Então ele lhe declarou, agora aqui o negócio começa a ficar sério: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Aonde que ela estava agora? Diga, na cabeça. Sansão então já começa a lhe revelar mais próximo algo dele, na cabeça. Então ela faz o quê? Ela trança, cria essas 7 tranças, e novamente acontece. Ela grita: Sansão, olha os filisteus vindo sobre ti. E de novo ele se safa. Mas o sinal vermelho já estava ligado ali na vida de Sansão. Ela estava tendo acesso ao ponto, que era a cabeça dele. O lugar onde não só todo o nosso corpo depende, irmão. O que conduz o seu corpo, o que conduz as suas mãos, os seus pés, é a sua cabeça, sim ou não? Só que a cabeça também fala de um lugar de mentalidade. Sansão deixou Dalila chegar no lugar da sua mentalidade. Sansão deixou Dalila chegar no lugar aonde você é conduzido. Ali estava o perigo, porque a cabeça fala daquela parte em nós que conduz, e que guia e que controla todos os membros do nosso corpo. E é na cabeça também que estão os pensamentos de Deus por você. Então, daquele ponto em diante, Dalila iria conhecer o mistério de Sansão, a partir da cabeça. Até então, Sansão estava mentindo para ela: se você amarrar as minhas mãos, os meus braços. Só que aí ela chegou aqui, na cabeça. E quando ela chegou naquele ponto, irmão, ela estava apenas um passo de alcançar o lugar mais profundo de Sansão, que era o seu coração. Olha o que diz o verso 17. E ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Aqui Dalila percebeu que ele estava realmente abrindo o seu coração. Viu? Ela só conseguiu alcançar o coração de Sansão depois que alcançou a cabeça de Sansão. Depois que alcançou a mentalidade de Sansão. Pastor, trazendo isso para mim, o que significa? Significa que tem companhias que você tem estado, que está comprometendo a mentalidade de Deus na sua vida e roubando o seu coração dele. O que você deixa chegar aqui, certamente vai descer para cá. Querido, o que controla você aqui, vai controlar você aqui. Porque a mente e o coração são as coisas mais importantes da vida do homem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Paulo fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. São as coisas mais importantes da vida do homem, a sua mente e o seu coração. Ambos são lugares onde Deus se revela e se estabelece. Quem conquista ambas as coisas, conquista você. E como que Sansão perdeu a sua força? Porque Dalila conquistou sua mente e depois ganhou seu coração. E ali, quando ele revela o seu segredo, o que o texto diz? Que ali então ele começou a ser subjugado. Quem controla a sua cabeça, sua mente e o seu coração vai subjugar você. Vai extrair de você a força que você deveria ter em Deus. Quem entendeu, diga amém. Enquanto Dalila não alcançou essas coisas, não venceu Sansão. Mas tendo amarrado seus pés, mãos e braços,
mesmo tendo amarrado seus pés, mãos e braços. Porque o segredo do homem não está no caminho que os seus próprios pés trilham, e nem na habilidade de suas mãos, e nem na força dos seus próprios braços. O segredo do homem se encontra no relacionamento que ele estabelece, porque com quem ele se relaciona é também onde estará a sua mente e o seu coração. Foi por isso o tema dessa palavra: fuja das companhias que te comprometem. Veja, o segredo da sua vida, da vida do homem, se encontra no relacionamento com quem você está se estabelecendo. Porque com quem você se relaciona é com quem você entrega a sua mente e o seu coração. Agora eu quero te fazer uma autorreflexão com você. Com quem você está se relacionando? Na companhia de quem você tem estado? Porque na companhia de quem você está é onde você também está colocando a sua mente e o seu coração. E Sansão se colocou na companhia de Dalila, e ela conquistou essas duas coisas nele. O problema de Sansão foi que ele se relacionou com quem lhe roubaria a sua força. Quantos não estão num relacionamento com Dalila sem saber? Irmão, você está num relacionamento com Dalila e você nem está sabendo. Não, pastor, estou não. Tá, irmão. Porque Dalila pode não ser uma pessoa, Dalila pode ser algo, Dalila pode ser alguma coisa. E todos nós aqui temos uma Dalila em alguma área da vida. Por quê? Como eu sei disso? Eu sei porque Dalila é quem nos enfraquece. Dalila é quem rouba a nossa força. Se alguma coisa está roubando a força de Deus em você, o nome disso aí é Dalila. Sabe qual é o significado do nome Dalila? Aquela que enfraquece. Tem alguém aqui que chama Dalila? Você conhece alguém que chama Dalila? O significado do nome dessa mulher é aquela que enfraquece. Olha com quem Sansão foi se envolver, com aquela que enfraquece. Aconteceu o que com Sansão? Ele ficou fraco. Quem está entendendo? Diga amém. Então veja, ele estava com alguém que o enfraquecia, que comprometeria sua mente, seu coração e consequentemente o seu segredo em Deus. Querido, não é possível se manter forte se você está num relacionamento que dia a dia o compromete e o esgota. Você quer força? Quem quer ficar forte em Deus aqui? Só que se dia a dia você estiver comprometido numa companhia que te esgota, você não vai ter forças. Não tem jeito. Olha o que diz o verso 16 aqui: importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É isso que acontece quando você está na companhia de quem não te fortalece. Se você continuar nesse tipo de companhia, seja pessoa, ou seja o que lá você está fazendo, isso vai continuar extraindo a força de Deus de você. Então a pergunta que eu faço não é quem está roubando a sua força, mas quem está roubando o seu relacionamento. Eu poderia te perguntar assim, irmão, quem é que está roubando a sua força? Mas eu quero um pouco mais além. Quem está roubando o seu relacionamento? Porque a sua força ou a sua fraqueza vem do relacionamento que você tem. Quem está roubando o seu relacionamento? Porque a sua mente e o seu coração certamente está ali. O que a Bíblia diz? Que as más companhias fazem o quê? Diga, corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Um bom costume, querido, é aquilo que foi formado por Deus dentro de você. E maus relacionamentos podem comprometer os seus segredos em Deus. Eu conheço um monte de gente que veio para a igreja e aí começou a andar com quem não deveria e se perdeu. É uma má companhia. Corrompeu os bons costumes. Você provavelmente deve conhecer alguém assim. Talvez alguns vieram para a igreja e até deixaram pessoas para trás. Alguém aqui fez isso? Depois que você veio para Cristo, você teve que deixar pessoas para trás? Amizades que não convinham? Companhias que te levavam para lugares que não deveria? Você fez isso? Ficou melhor para você ou ficou pior? Se tiver ficado pior, meu irmão.
Mas todos os seus problemas foram resolvidos porque você deixou pessoas para trás? Não, porque Dalila não significa necessariamente pessoas, podem ser coisas. Coisas no seu dia a dia, vícios, um celular, internet, sei lá, irmão, qualquer outra coisa. Irmão, há um único excesso que não é demais, é Deus. Todo outro excesso vai prejudicar você. O único excesso que não é demais é Deus. Qualquer outro excesso vai começar a enfraquecer você. E aí você me pergunta, pastor, com quem que eu devo andar então? Ou melhor, quem que eu devo mandar embora da minha vida? Aquilo ou aqueles que estão roubando o seu relacionamento com Deus e te fazendo comprometer a sua exclusividade com Ele. São essas coisas que você tem que mandar embora da sua vida. O que está comprometendo a sua exclusividade com Deus? Mande embora. E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande, que eu não estou falando para os casados mandar o seu cônjuge embora, amém? Meu marido que está atrapalhando é minha esposa. Não manda ele embora não, nem manda ela embora, tá bom? Porque mesmo que ele esteja te dando trabalho, ou ela esteja te dando trabalho, são ferramentas de Deus para aperfeiçoar você, amém? Salvo algumas exceções, né, que a Bíblia permite com que ambos se apartem. Raríssimas exceções. Mas a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, eu já estou terminando, por incrível que pareça. Lide com as Dalilas na sua vida, para que elas não te comprometam. Por causa de Dalila, Sansão perdeu a sua força e também a sua visão. O que o texto disse? Que depois que Sansão foi capturado, ele teve o quê? Os olhos furados. As companhias erradas não apenas te tirarão a força, mas roubarão a sua visão, a sua capacidade de enxergar. Olha, irmão, se você não vê, a Bíblia diz assim, se um cego guia outro cego, acontece o que com eles? Diga, caem no barranco. Se você não vê, meu irmão, você vai cair no barranco. Então, lide com a Dalila na sua vida. Porque senão, querido, você vai passar assim um bom tempo, estou desanimado, eu não quero mais, Você só vai falar tem tanto tempo que eu estou desanimado, eu me sinto tão fraco, irmão. Ter fraqueza é do ser humano, mas quem tem Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, eu até entendo. Você fala assim para mim, pastor, eu estou desanimado. Eu entendo, irmão. Você acha que eu não desanimo? Eu tenho carne e osso, eu tenho uma alma, eu também fico fraco. Mas é quando eu estou fraco que eu sou forte. Só que se eu ficar, aonde que eu me faço forte? Diga, na companhia de Deus. Agora, se eu ficar na companhia de Dalila, irmão, não espera muita coisa não. Por isso que eu disse que eu acreditava que Sansão tinha muito mais para poder fazer. E olha que interessante, o texto diz assim, que ele matou mais com a sua morte do que com a sua vida. Isso é um outro ensinamento, que nos diz que quanto mais nós morremos em Deus, mais nós vencemos os nossos inimigos. Quanto mais você dá para si, menos você faz para Deus, mas quando você morre em Deus, mais você faz para Ele. Amém? Mas o ponto aqui é, reconheça quem é que está te enfraquecendo. Reconheça quem é que está roubando essa exclusividade. Irmão, a Bíblia diz assim que nós somos chamados, fomos o quê? Antes, diga antes, da fundação dos séculos, para sermos santos. Veja que santidade não é um projeto depois de Cristo, depois que Cristo inaugurou a igreja. Santidade não é lá, por causa lá no Velho Testamento, que Deus mandou seu povo ser santo. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos antes da fundação de todas as coisas. Ou seja, antes de Deus criar a mim e a você, antes de Deus colocar o homem na terra, Ele já falou assim: daqui a um tempo eu vou colocar o homem na terra e o colocarei para que ele seja separado para mim, como eu sou separado para mim. Ser santo
santo, querido, a palavra santo significa ser separado. O que está roubando essa separação de nós? É isso que está nos enfraquecendo. Quando você for para sua casa e nessa noite você coloca a cabeça no seu travesseiro, pergunte-se: quais delírios você tem que mandar embora da sua vida? Às vezes a gente não quer se desapegar de algumas coisas, mas é necessário se nós quisermos cumprir o chamamento de Deus para as nossas vidas. Ah, mas eu queria tanto que essa pessoa fosse comigo, irmão. Se ela tiver que ir com você, você vai encontrá-la lá na frente. Se ela ficou para trás por um tempo, deixa ela para trás por um tempo. Importa com que você continue avançando, e o mesmo Deus que te levou lá é forte e poderoso para levar ela até o mesmo lugar onde você está. Só que se essa pessoa agora é dali e está te atrapalhando, dá um tempinho, avança, deixa ela nas mãos do Senhor, e se Deus tem um caminho para se cruzar entre você e ela novamente, isso vai acontecer lá na frente. Mas não deixe com que ninguém mais fique comprometendo a sua exclusividade em Deus. Quem entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Seja pessoas, sejam coisas, quaisquer outras coisas, mande embora, porque a sua força está em Deus. Você recebe essa palavra? Fique em pé no seu lugar.